Aplaudo, Deus, a tua prosperidade. Tudo que temos é por causa dele. Ainda de pé, abra sua Bíblia, nós vamos ler apenas um versículo. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 18, versículo 17. Êxodo 18, 17. Êxodo 18, 17. Êxodo 18, 17. Quem encontrou, diga: achei. Sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Repita após mim: não é bom o que fazes. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Sente-se. Na descrição dessa transmissão na internet, existem alguns links, alguns para você baixar o aplicativo da nossa igreja, mas logo na cabeça da descrição tem o link que vai te direcionar ao canal da nossa igreja no YouTube. E já há algumas semanas nós temos pedido para que os irmãos possam se inscrever também no canal do YouTube da nossa igreja, porque nós queremos, a nossa intenção é crescer esse canal para que as transmissões sejam feitas exclusivamente por ele. Eu já expliquei aqui, não mais de uma vez, que no ano passado, por ocasião da urgência que tivemos de suspensão dos cultos, então o Ministério de Mídia acabou se resumindo a mim, e eu tinha que dar um jeito para transmitir os cultos, para produzir material, e eu fui fazendo tudo por um canal que eu tinha no YouTube, que era um canal que eu nem dava tanta importância assim. Ele tinha acho que 2 anos ou 3 anos que eu não postava nada, não fazia nada, nem mexia naquele canal. Então era um canal que eu já tinha lá e fui usando, e nós fomos produzindo todo o material na época da pandemia, na época que não tinha culto, por ele. E vocês devem lembrar que no mês de maio do ano passado nós começamos com o nosso aplicativo, e por uma questão óbvia, todo o material de culto da igreja foi associado ao aplicativo. Para dissociarmos o canal atual do aplicativo, a gente precisa crescer um pouco mais o canal do YouTube da igreja, porque a explicação que o pessoal, os desenvolvedores do aplicativo nos deram é que se a gente migrar o aplicativo, associar o canal da igreja, sendo ele ainda com poucos inscritos, pode ser que por uma política do YouTube, quando começar o culto ao vivo, sendo transmitido pelo canal da igreja, o YouTube, por alguma política interna lá, ele não dê notificações pelo aplicativo, ele não transmita pelo aplicativo, e a gente não quer isso, né? Uma das razões da gente ter o aplicativo é para que fique tudo ali condensado ali dentro da plataforma. Então, se inscreva no canal da igreja. Nós fizemos esse apelo já, temos feito esse apelo já há algumas semanas, e consideramos que a adesão ainda foi muito pouca, então tem muita gente que ainda pode fazer isso. Aos jovens, juvenis da igreja, aliás, todo mundo, peço que você pegue o link do canal de YouTube da igreja, mande para os seus contatos, mande para os seus grupos. A gente faz isso com tanta coisa, né?
a gente manda para os nossos contatos, grupos de WhatsApp, perdão, a gente manda para grupo de WhatsApp tanta coisa, às vezes, fútil, né? Tanta futilidade, e não tem problema mandar coisas fúteis, desde que não sejam coisas impróprias. Eu mesmo mando um monte de futilidade para um monte de amigo meu, coisa de futebol, piada, brincadeiras, e então não custa nada você enviar também o link do canal da nossa igreja, tá bom? Eu tenho como meta, era hoje, mas eu achei melhor, então, dar mais uma semana para isso, mas na semana que vem a gente vai fazer a transmissão pelo perfil da igreja, e se a gente não conseguir os inscritos aí suficiente para fazer essa associação com o aplicativo, paciência até que isso vá acontecendo, tá bom? Eu quero desvincular, já tem um tempo, porque eu tenho alguns projetos agora com o meu canal e que eu não tenho feito porque eu não posso estabelecer algumas coisas que eu quero a nível pessoal no meu canal, embora seja meu, porque ele está diretamente associado à transmissão de cultos da igreja. Então, às vezes, eu vou emitir alguma opinião, vou falar alguma coisa, vou fazer alguma coisa, alguém vai achar que essa uma opinião, uma associação direta com a igreja da Taquara, quando não é. Tá bom? Então, essa foi uma necessidade do ano passado, mas que a gente está tentando acertar a rota aí, e a gente precisa, o Ministério de Mídia precisa da ajuda dos irmãos e irmãs. Entendido? Êxodo capítulo 18, versículo 17, quero fazer questão de ler de novo, é um texto muito curto, diz que o sogro de Moisés lhe disse: não é bom o que fazes. Gente, vamos ser bem sinceros mesmo aqui. Quase ninguém, eu não vou radicalizar em generalizações, em dizer que ninguém, mas quase ninguém, para não ficar ali no muro fino de cair para o extremismo de dizer que ninguém gosta, mas quase ninguém gosta de ser repreendido, né? Quando eu era adolescente, eu tinha a Bíblia na linguagem de hoje, que eu tenho até hoje essa Bíblia, está velhinha lá, rasgadas. Gênesis, acho que a minha Bíblia começa em Gênesis 5 ou 6, porque as primeiras folhas já foram embora. Mas a minha Bíblia, eu gostava dela na linguagem de hoje, né, porque eu era adolescente, e ela tinha algumas expressões muito diretas. E um dos versículos muito diretos que eu li, que me impactaram, era: feliz, ela não tem bem-aventurado, feliz é aquele que gosta de ouvir quando está errado. E aquilo me impactou demais, porque eu falei: rapaz, isso aqui não é verdade para muita gente. Ouvir que está errado e gostar de ouvir que está errado, ficar feliz quando alguém fala: olha, você está errado nisso. Você pode até ouvir resignado, aceitar passivamente, abaixar a cabeça. Mas por que a Bíblia diz que é feliz quem ouve que está errado? Por que essa associação? E aquilo me impactou demais. E eu aprendi a ter que ouvir quando eu estava errado, mesmo em alguns momentos, no primeiro momento, sendo contrariado. E eu acabei moldando, formatando a minha cabeça nisso. Eu não estou dizendo aqui que eu sempre gosto de ouvir quando alguém me chama a atenção a alguma coisa que eu não tinha percebido. Eu não estou dizendo aqui que eu solto fogos todas as vezes quando eu vivo algum nível de contradição, mas eu acabei formatando a minha cabeça a ter que lidar com as contrariedades. Até porque um líder não pode ser líder bem-sucedido se não souber lidar com as contrariedades, com as críticas. Um dos temas que eu trabalhei com a minha turma EAD no seminário, esse semestre, o Jefferson foi meu aluno lá, né, nessa matéria, sobre gestão eclesiástica. Um dos pontos que eu falei foi sobre liderança e o criticismo.
O líder que não sabe lidar com a crítica, com a contrariedade, ele não serve para ser líder, porque você lidera um grupo. Imagina só, nós devemos ser aqui em torno de 90 pessoas, um pouco mais, um pouco menos. Mas vamos dizer que nesse raio aqui de pessoas, é óbvio que nem todo mundo vai concordar com as coisas que eu falo. Eu não tenho qualquer pretensão ingênua de achar que tudo que eu como líder falo, todo mundo aceita de pronto, ou todo mundo concorde de pronto. Porque aceitar, a gente tem que aceitar, mas nem todo mundo concorda de pronto com aquilo. Como não necessariamente eu concordo com tudo que os meus líderes diretos me apresentam como proposta. Isso é fato. Como naturalmente, como filho, eu, muitas vezes, algumas orientações que meus pais me davam, eu acatava por obediência, mas eu achava, poxa, isso aqui eu acho que pode ser feito diferente. Isso é natural na vida. E nenhum líder pode ficar milindrado com isso. Mas a verdade é que eu fui formatando a minha cabeça para saber lidar em algum momento que a contrariedade vier. Isso não me faz mais maduro ou menos maduro que ninguém. Eu estou falando que foi uma faculdade minha, foi uma decisão minha, foi um propósito que eu coloquei no meu coração. Ainda mais quando eu comecei a perceber que Deus estava me chamando para o ministério pastoral, que eu teria que lidar com pessoas, que eu teria que lidar com situações que muitas vezes são complexas demais. Quando eu era criança, eu via muitos Trapalhões, né, porque foi a época, foi a fase da minha geração, né, de ver os Trapalhões, e o Renato Aragão, que era o personagem lá principal, ele tinha uma frase que, quando eu era criança, eu não entendia, hoje eu já entendo, né, quando ele dizia, assim como são as pessoas, são as criaturas, né, sei quem via os Trapalhões vai lembrar dessa frase do Didi Mocó, né, assim como são as pessoas, são as criaturas. E essa era uma frase louca dele, meia maluca dele, para dizer o seguinte, as pessoas são complicadas, nós somos complexos. E se você não souber lidar com a complexidade do ser humano, se você não souber lidar com as contrariedades dentro dessa complexidade da vida, você vai ter uma vida muito má, uma vida muito amarga. E se você não souber lidar também com essas contrariedades, com a exposição de coisas que você precisa confrontar, se você for teimoso a ponto de não abrir o seu coração para saber lidar com a contrariedade, saber lidar quando é apresentada uma proposta nova, é bem possível, é bem provável que você colha muitos frutos ruins na vida. Isso é fato, isso é óbvio. Então, assim como eu tenho aprendido, tenho as duras penas desenvolvido a minha mente desde o dia que eu li aquele texto, que feliz é aquele que gosta de ouvir quando está errado, da mesma forma eu quero desafiar você nessa manhã. Há um caminho de conversão da sua mente, há um caminho de conversão da sua mentalidade, para que a sua vida seja melhor. Até porque a Bíblia nos ensina, principalmente no Novo Testamento, que o propósito de Deus, através da conversão em Cristo Jesus, é apresentar para a gente um caminho novo, uma perspectiva nova de vida. O sentido de conversão do Novo Testamento é exatamente que você dê um giro de 180 graus na vida. É que você está num caminho, indo num caminho, e de repente você dá um giro de 180 e vai no caminho inverso. Esse é o sentido de conversão do Novo Testamento. Se não tem conversão, se não tem abertura para saber lidar com o novo, se não tem abertura para saber lidar com as contrariedades, se não tem abertura para saber lidar com os confrontos, então não é conversão, não é cristianismo, é qualquer outra coisa.
Pode ser um ambiente religioso satisfatório, pode ser um ambiente clubístico bacaninha, pode ser um ambiente relacional favorável, pode ser um lugar bacana que você até gosta de ir dominicalmente, pode ser um ambiente que faça bem momentaneamente a sua alma, que você se sinta em paz, mas se não tiver confronto que propõe a conversão de vida, se não tiver ali a lida com as contrariedades, que propõe a você mudança, uma dinâmica nova de existencialidade, não é cristianismo. E é por isso, muita gente não entende, mas é por isso que Jesus falou, olha, eu não vim para ficar passando pano na cabeça de ninguém. Eu vim para propor as contrariedades. E o povo não entendeu isso num primeiro momento, como tem muita gente nos nossos dias, dentro dos nossos tempos, que não entendem isso, que não sabem lidar com isso. E aí a gente entra no texto, onde nós temos uma pessoa, uma personagem chamada Moisés, que estava fazendo aparentemente o que se esperava dele, um grande líder, uma grande referência da história do relacionamento de Deus com o ser humano. A Bíblia diz que Moisés estava fazendo o que se esperava dele fazer. Ele sentava lá no seu gabinete, atendia quantos o procurassem, ele tinha que dar solução para a briga entre vizinhos que brigavam pela galinha, ele tinha que resolver problema de pais e filhos, ele tinha que resolver problema de esposo com esposa, ele tinha que resolver problema entre familiares que estavam brigando pela herança dos seus pais, ele tinha que resolver problema entre coleguinhas que ficavam jogando bola na rua e um fez falta no outro e não aceitou a falta e brigaram. Moisés tinha que ir lá separar a briga de criança. Moisés tinha que fazer tudo. E ele fazia tudo. Aí, o seu sogro virou-se para ele e disse o seguinte, cara, você está fazendo errado. Não é bom o que você faz. Imagina só, você está lá todo pimpão, fazendo o que se espera que você faça. Você se sente bem fazendo isso. De alguma forma você tem dado conta, mas você está se esgoelando com aquilo. Aí vem alguém de fora e diz para você o seguinte, olha, eu ando te observando. E digo para você o seguinte, não é bom o que você está fazendo, você está fazendo errado. Imagina o impacto. Alguém vai dizer assim, poxa, Moisés não estava adulterando, Moisés não estava roubando ninguém, Moisés não estava mentindo para ninguém, o cara estava fazendo o que o povo esperava de alguma forma que ele fizesse, mas ele estava fazendo da forma errada. Então esse texto mostra aparentemente alguém fazendo o que deveria ser feito, aparentemente fazendo o que deveria ser feito, mas mesmo assim ele é repreendido pelo sogro, ele tem que saber lidar com a contrariedade. Esse episódio ele não mostra algo tão incomum assim, que alguém pode dizer, poxa, isso aí é uma exceção. Não, não é uma exceção. Esse texto mostra algo que não é tão incomum. Sabe o que não é tão incomum assim? O que é muito comum, o que é muito recorrente? É que muitas vezes nós fazemos coisas naturalmente que achamos certas. Vamos fazendo naturalmente coisas que a gente acha certo. Vamos dando respostas a desafios da vida que a gente acha que é certo. Vamos nos comportando da forma que nós achamos certo, porque é natural fazer assim. Você acorda, aperta o botão do automático e vai dando conta das coisas. E como você sempre fez assim, e de alguma forma você tem colhido algum resultado que para você pareça satisfatório, você vai levando até que alguém disse para você o seguinte, olha, você já parou para prestar atenção como você tem se comportado, como você tem feito? Não é bom o que você faz. E ter uma pessoa ou ter uma situação na vida que nos coloque diante do muro, diante ali do paredão de concreto, diante da nossa limitação e diga, não é bom o que você está fazendo, é constrangedor demais. Eu já falei aqui, já disse aqui, até porque é o meu trabalho, é o que eu gosto de fazer. Eu já falei aqui do irmão que me ajudava a entender a dinâmica da pregação,
e uma das primeiras vezes que eu preguei, que eu achei que eu tinha caminhado bem, e ele me chamou depois do culto e disse: aonde você queria chegar com essa pregação? Porque eu não entendi nada do que você falou, e aquilo foi um muro de concreto para mim. Ele me colocou diante da limitação e disse: você não está fazendo bem, não foi assim que eu te falei, não foi isso que você leu naquele livro que eu te dei, não foi dessa forma que eu te orientei. O Evangelho, em essência, propõe mudança de percurso. Você pode não gostar do que eu vou falar aqui nos próximos minutos. Você pode ficar com raiva de mim do que eu vou falar nos próximos minutos. Mas você veio aqui para isso. Se você está aqui é porque você está com o seu coração, ou deveria estar com o seu coração aberto para retificações, para ser uma pessoa melhor. De verdade, todos que estão aqui vieram nessa manhã, nesse lugar, porque querem ser pessoas melhores? Isso é verdade? É o que está no seu coração mesmo? Você veio esperando que o pastor, as pastoras falem algo que você só precisava confirmar da sua vontade? Ou você veio aqui para fazer as coisas sempre como você fez, e se alguém falar: olha, não faça assim, você logo fecha a cara? Eu, como alguém que está há 19 anos aqui nesse lugar, eu já aprendi a identificar os olhares. Eu já aprendi a identificar as expressões, é o meu trabalho. Tem gente, igual o mecânico de automóveis, você vai lá. Eu tenho um mecânico lá na rua onde eu morava, que quando eu chegava com o carro lá, ele, tá com problema assim, só de ouvir o barulho do motor. E quem lida com pessoas há tanto tempo como eu, a gente acaba aprendendo a ver as expressões. Você fala: fulano, não faça dessa forma. Você vai errar fazendo assim, você vê na expressão se a pessoa acolheu ou não o que você está falando. Então é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, para que você e eu sejamos pessoas melhores. O Evangelho, em essência, como eu disse, ele propõe mudança de percurso. Então, não deveria ser uma quase agressão a gente quando existe uma proposta de mudança. Caminhos de mudança, de conversão, estão em todo o texto bíblico. Um caminho, por exemplo, uma pista, por exemplo, a gente vê com os primeiros seres humanos. Quando nós não nos contentamos em depender apenas de Deus, esse é o primeiro ponto. Não se contentar em depender exclusivamente de Deus é um ponto que precisa do nosso olhar atento na necessidade de conversão. Veja o que aconteceu com os primeiros seres humanos. O que nós chamamos no texto bíblico de Adão e Eva, porque na verdade ali é Adamash, massa humana, mas isso é uma outra história. Os primeiros seres humanos, lá prefigurados na figura de Adão e Eva, o que Deus falou para eles? Não comam do fruto dessa árvore que está no meio do jardim, vocês vão se arrebentar, vão morrer o dia que vocês comerem do fruto dessa árvore. Aí veio o diabo, prefigurado ali na serpente, e disse para ele o seguinte: isso que Deus está falando é mentira, porque o que Deus não quer é que vocês saibam como Ele. Então ele jogou uma semente de discórdia no coração dos seres humanos, no relacionamento com Deus. Eles pensaram o seguinte: por que nós precisamos depender ou continuar a depender exclusivamente de Deus, se nós podemos ser como Ele é? Se nós podemos saber como Ele sabe, se nós podemos ter as mesmas respostas que Ele nos dá, a gente pode ter diretamente nós mesmos e não precisar ir na fonte dEle. Então, o primeiro ponto para nós de alerta quanto à necessidade de conversão, de saber lidar com a contrariedade, de saber lidar com as nossas limitações e intencionalidades da alma, é que nós não nos contentamos apenas em depender de Deus. A nossa alma fica ali buscando referências, a nossa alma fica ali buscando algo para se escorar, e vai se escorar naquilo que já há uma pré-definição do nosso coração, da nossa alma, uma tendência em assumir, em fazer.
É por isso que é uma tentação, porque é aquilo que você já tem uma inclinação a fazer ou ser. Aí vem a proposta do evangelho, aí vem o pastor, aí vem a pastora, aí vem o irmão, vem o evangelista, vem o missionário, vem o professor da escola dominical, vem alguém que Deus usa e diz a você o seguinte: não é bom o que você está fazendo, você não está dependendo exclusivamente de Deus. Essa resposta que você deu não tem nada a ver com algo que Deus queria falar, isso que você está fazendo não tem nada a ver com algo que Deus queria que você fizesse, esse comprometimento que você assumiu não tem nada a ver com uma resposta que Deus tenha te dado, porque você nem buscou a Ele para saber o que Ele pensa. Ouvir isso, como eu usei a expressão alguns minutos atrás, nos coloca num paredão, nos coloca numa parede de concreto, nos coloca diante do nosso limite. É um muro diante de nós. Eu tenho que transpor isso, eu tenho que fazer isso. Aí como é que eu vou fazer? Vou fazer do meu jeito. Vou fazer como eu quero, vou fazer como eu estou acostumado a fazer. Aí vem a palavra de Deus e nos ensina que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o seu final não são os melhores, o seu fim não é o melhor. Aí vem a palavra de Deus e diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aí vem a palavra dele e nos ensina que ele nos propõe um caminho diferente daquele que nós tínhamos dentro das nossas próprias intenções, dentro daquilo que o mundo nos apresenta. Aí vem a contrariedade do Evangelho, a contradição do Evangelho, e você tem que lutar contra isso. Aí vem alguém e diz: olha, não é bom que você haja assim, você não se contenta em depender exclusivamente de Deus. Pense agora, meu irmão e minha irmã, quantas respostas você tem dado que são somente suas. Que Deus não tem nada a ver com isso. O problema é que quando o couro come, quando o negócio estreita, aí a gente lembra de recorrer a Deus. Mas quando você teve que se comprometer com isso, você não perguntou a Deus o que Ele achava. Aí quando o negócio estreita, quando o fruto ruim vem, aí você, Deus. A nossa sorte, um dia eu vou pregar sobre sorte aqui. A nossa sorte é que nós contamos com a misericórdia de Deus. É a nossa sorte. Passou esse negócio de sorte existe? Claro que existe. Claro que existe sorte. Mas a nossa sorte, deixa isso para um outro momento, a nossa sorte é que a gente conta com a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é aquela que não permite que a gente seja consumido. Então, se contente em depender exclusivamente de Deus. Se contente em acatar, em acolher a soberania dele. Ele sabe mais que você. Mas esse é um ponto de contrariedade para a gente, porque, querendo ou não, o que está mais fácil, o que está mais próximo da minha mão é a minha vontade, é o meu jeito de fazer. Uma segunda coisa, que aqui pega muita gente, que é um ponto necessário de conversão. Tem gente que não se contenta em depender exclusivamente de Deus. Segundo, tem gente que é traído pelos seus sentimentos. Tem gente que é traído pelos seus sentimentos. Veja o caso de Abraão. Eu poderia usar outros exemplos, mas vou usar os clássicos, para ser mais fácil e simples. Até porque a gente não tem tanto tempo assim agora. E eu já estou caminhando para encerrar. Veja o caso clássico de Abraão. Abraão é um caso recorrente na Bíblia e na nossa vida. Deus falou para ele de forma clara: sai da tua família, deixa todo mundo aí, siga para o lugar onde eu vou te mostrar. Aí a Bíblia diz que ele leva o sobrinho com ele e ele só arruma problemas. Aí até que ele acorda para a realidade e fala: rapaz, eu não poderia ter te trazido comigo, então se você for para a direita eu vou para a esquerda e vice-versa. Não dá para a gente caminhar junto, porque Deus tem um plano com você para lá e Deus tem um plano comigo para cá. Eu não poderia ter trazido você. Mas por que ele levou, se nós conhecemos Abraão como um homem de fé, um homem que foi amigo de Deus? Levou porque ele foi traído pelos seus sentimentos. Levou porque ele amava demais o seu sobrinho, a ponto dele falar: eu não te vejo como um sobrinho, eu te vejo como um irmão, como alguém que é parte da minha vida, e por isso eu te trouxe no automático. Foi automático para mim. Você já ouviu pessoas dizendo: eu não queria falar isso,
Eu não queria ter dito isso, eu não queria ter feito dessa forma. Quando eu menos pensei, quando eu menos percebi, eu já estava fazendo. Você já ouviu pessoas falando isso? Você já falou isso? Eu não queria ter magoado, eu não queria ter falado daquela forma, eu não queria ter dito dessa forma, eu não queria ter feito isso. É claro que queria ter falado, é claro que queria ter feito. Pastor, o senhor é uma pessoa muito ranzinza. Não, a pessoa às vezes não quer fazer. Quer sim, ela não quer lidar, eu já falei sobre isso aqui, ela não quer lidar com as consequências daquilo, ela não queria lidar com as consequências. Mas ela, lá no seu interior, ela queria falar, a boca só fala que o coração está cheio. Então não tem essa, ela não queria falar, não, você queria, tanto que você falou, você não queria lidar com as consequências do que você falou. Então por isso você não gostaria de ter falado, você gostaria de ter privado isso porque você não queria lidar com as consequências, mas que é isso que está no seu coração, ué. Agora se você falou, agora você fez, você tem que lidar com isso. E você vê um exemplo clássico disso em Abraão, que ele leva o sobrinho, quando Deus falou claramente para ele não levar, mas ele foi traído pelos sentimentos. E a gente precisa hoje ouvir Deus falar conosco o seguinte: não é bom que você haja assim, não é bom que você seja levado pelos seus sentimentos. Eu fico horrorizado quando eu vejo um crente em Jesus totalmente tolo, em dizer o seguinte, eu já vi vários tolos dizendo o seguinte: não, eu falo mesmo, eu sou uma pessoa que eu falo mesmo, eu sou muito sincero, eu sou assim mesmo, sentimentos eu exponho mesmo e tal, eu sou muito emotivo e por isso eu faço assim. Isso é tolice, isso não é motivo de vaidade não, de orgulho não, isso é tolice. Alguém que é guiado pelos seus sentimentos ainda está no nível da tolice. Me perdoe usar essa expressão. Porque se nós somos guiados pelos nossos milímetros, pelos nossos ressentimentos, pelas nossas emoções, eu digo a você como profeta de Deus, não é bom que você haja assim. Porque se você é guiado pelos seus sentimentos, em algum momento ele vai trair você. Porque a Bíblia diz que o coração, que a nossa alma é coisa enganosa. Ele vai nos levar ao engano, ele vai nos levar a comprometimentos que, em alguns casos, você não vai conseguir se desvencilhar deles sem estar perdendo alguma coisa. Tem coisas que a gente faz na vida, coisas erradas que nós fazemos, que a gente consegue consertar e sai tranquilo. Tem coisas que nós fazemos na vida que comprometem a nossa existência, que você até consegue, pela misericórdia de Deus, reparar, mas você vai ter que perder alguma coisa vai ficar pelo caminho, alguma coisa você vai ter que negociar. Então, como profeta de Deus, eu digo, como o sogro de Moisés disse a ele, parece que é bom agir assim, mas não é bom o que você faz. Veja o que ser guiado pelos sentimentos fez com Abraão. Ele pisa em Canaã. Canaã até hoje é conhecido como uma terra fértil. Civilizações inteiras na antiguidade brigaram por aquela terra. Sabe por quê? Porque ali é um lugar fértil. Você jogava a semente para o alto assim, caía no chão no dia seguinte. Cara, estou exagerando. No dia seguinte já tinha fruto ali. É um lugar fértil. As civilizações brigavam por aquele lugar. Quando Abraão pisa em Canaã, o que acontece? Fome e seca. O cara estava debaixo de uma maldição. Ele vai para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele tinha um bom nome, era um homem de boa reputação, um homem rico. Quando ele chega lá, ele cai em desprestígio no Egito. Aí, quando ele volta para Canaã, os pastores dele começam a brigar com os pastores do sobrinho. O cara só arrumou problemas, porque ele estava debaixo de uma maldição. Sabe por quê? Porque ele estava sendo guiado pelos seus sentimentos. Ah, eu falo mesmo. Fala mesmo? Então tá bom. Então esteja apto a colher os frutos de ser alguém guiado para aquilo que vem na sua cabeça. Ah, eu mostro para todo mundo mesmo quando eu estou com raiva. É mesmo? Você deveria mostrar para Deus. De ir para o altar dele e falar: Senhor, eu estou com raiva. Trata o meu coração. E não ficar batendo em todo mundo com suas palavras porque você está com raiva. O que as pessoas têm a ver com isso?
Não é bom que você haja assim. Ah, hoje eu acordei com a macaca. Poxa, acorda com a girafa então, que ela te leva no pescoção dela para mais perto de Deus, para ver se você muda, ué. Não é bom que você haja assim. Não seja guiado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Deu vontade de falar? Conta de 1 até 10. Passou de 1 até 10, para mim é pouco. Conta de 1 até 1000 então, mas não fala. Não diga. Corra para o altar de Deus. Eu já ensinei várias vezes, quando você está com raiva de alguém, quando você está com muita vontade de explodir, vai para o altar de Deus e fale isso para Ele. Ah, mas eu vou falar para Deus que eu estou doido para torcer o pescoço de alguém? Sim, fale para Ele isso, Fala para Ele isso, fala, Senhor, eu estou doido para torcer o pescoço do meu irmão. Ele é um pilantra, um salafrário, o Senhor sabe disso. Ele é um sem vergonha, eu estou doido para dar um tiro nele. Quando você fala isso para Deus, é inevitável que o Espírito Santo comece a agir em você. E daqui a pouco você vai começar a ser levado pelo Espírito a entender como Ele entende. E você vai começar a entender que aquela pessoa que tanto provoca ira, raiva, mágoa em você, é alguém que carece da misericórdia de Deus. E você vai começar a entender que ter o ímpeto controlado é um fruto do Espírito Santo dentro de você, que é o domínio próprio. Isso vai começar a fazer você se sentir mais forte em Deus. E sentindo-se mais forte em Deus, você vai ter mais controle das suas emoções. É um processo. Por isso que eu digo a você, não é bom ser guiado pelos sentimentos. Se alguém disse para você, faça diferente, se aquela pessoa tem autoridade sobre a sua vida, faça conforme ela está dizendo para você. Ah, mas eu penso diferente. Então procure a pessoa e compartilhe com ela aquilo que você acha que deve ser. Mas não desobedeça. Não permita que o seu semblante venha cair. Foi o que Deus falou para Caim. Meu amigo, aonde está o seu irmão? E ele respondeu de forma mal criada para Deus. Eu lá sou babazinha do meu irmão. Deus falou, rapaz, alguma coisa você fez de errado, porque o teu semblante caiu quando eu citei o seu irmão. Porque ele estava magoado com o irmão, ele estava triste com o irmão, porque ele foi tomado por uma fúria, por uma inveja, porque Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta dele. E Deus disse, o teu semblante caiu quando eu falei sobre ele. E o que Deus disse para Caim? O teu sentimento estará sempre diante de você. Não vou mentir, não vou te enganar, não vou dizer que vai ser diferente. Não, eu vou ser sincero, sempre estará diante de você. Mas cabe a você controlar esse negócio. Então, isso de, eu falo mesmo, eu faço mesmo. Deus falou para Caim, cabe a você controlar isso. Não é bom que você haja assim. Não é bom que o seu semblante viva caindo quando você é contrariado. Porque a essência do Evangelho é a proposta de mudança. Faça dessa forma. Aí já faz biquinho. Não faça dessa forma. Aí vai e faz chutando, sabe quando um filho você manda, vai fazer isso, ele vai fazendo, chutando o ar assim, pisando mais firme. Aí você tem que dar-lhe a banda nele para ele voltar a andar direito, porque ele está andando todo torto, você dá uma banda para ele andar direito. Mano, vai fazer isso, aí ele faz assim, com o ombro caído. Irmão, caiu o ombro e já era, você já sabe que ele está fazendo de má vontade. Levanta esse ombro aí, rapaz, faz direito. Mas estou brincando para mostrar para vocês que a gente percebe. A gente percebe. Então, segunda coisa, gente que é atraída pelos sentimentos, ele vai te trair, enganoso é o coração. Para de ser melindroso. Para de ser melindroso. Para de ficar dando desculpa para as coisas. Para de ficar se ressentindo com tudo. O mundo não gira em seu redor, não. Tem gente que acha que o mundo gira em redor dela. Porque todo mundo está falando contra mim. Não, não é todo mundo não, foram só 2 pessoas, para com isso. Não, porque ninguém gosta de mim. Não, não tem essa não, é só aquele camarada que não gosta de você. Não é todo mundo não, o restante gosta. Mas todo mundo me criticou. Não, não foi todo mundo não. Foi uma vez há 50 anos que alguém falou que você fez algo errado e você está aguardando isso até hoje. Então vamos parar com esse negócio. Não é bom que você haja assim. Não é bom que você haja assim.
Irmãos, eu vou fazer 41 anos no mês que vem. Desde 12 anos eu prego a palavra de Deus, desde 12 anos. Eu sei todas as expressões que as pessoas gostam e não gostam de ouvir. Eu sei usar todas as expressões. Eu sei usar todas as formas retóricas para você sair daqui me amando. Eu sei fazer isso. Mas eu estou dizendo para você abertamente, não faz isso que você vai se arrebentar. Não é bom você fazer isso. Estou dizendo diretamente para você, sem rodeios, pare de ser guiado pelos sentimentos. Uma outra coisa, caminhando para encerrar aqui, uma coisa que é um ponto também de contrariedade, o pecado. O pecado tem que ser para nós um fator de acidente, um acidente. Eu não acordo de manhã e digo, vou pegar o meu carro, vou bater na esquina, na encruzilhada ali, vou matar 20. É um acidente. Você não sai pensando, vou jogar o meu carro no poste, a não ser que eu seja um suicida. É um acidente. Pecado tem que ser na nossa vida um acidente. Quando ele acontece, ele tem que nos constranger. Só que todo pecado na vida do homem e da mulher de Deus gera constrangimento. Mas o diabo, ele é aquele que patrocina que o constrangimento do pecado se transforma em acusação. Aí quando o pecado deixa de ser um constrangimento, ou seja, poxa, eu vacilei, aborreci o coração de Deus, vou me arrepender. Quando o pecado se torna uma acusação, então a gente acaba tendo a separação, o distanciamento de Deus, porque é uma acusação. Eu fiz isso, então Deus está lá com um machado na mão, doido para marretar na minha cabeça e me partir em dois. Deus está com a cara feia diante de mim, Ele não vai me receber, porque virou uma acusação. O pecado precisa ser um fator de constrangimento. De eu aceitar o Espírito Santo dizendo para mim o seguinte, você vacilou, não é bom que você faça isso. Volta, faz o caminho de volta. Mas quando você aceita as acusações do diabo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Quando você aceita as acusações do diabo e ele falando para você, olha, isso aqui, você deveria se afastar mais de Deus, porque Deus está aborrecido com você. Ele fica ali te acusando, você se isola no pecado e a chance de você voltar a fazer isso de novo é muito grande. Agora, quando você aceita a contradição do Espírito Santo dizendo, você errou, se arrependa, aí você age como Davi agiu no Salmo 51, onde ele expõe abertamente seu pecado a Deus e diz, Senhor, eu pequei mesmo, eu me constranjo, e um coração contrito e quebrantado, Senhor, não despreza, me perdoe. Então essa é a terceira coisa, qual é o pecado que tem sido para você um fator de acusação? Permita que ele seja constrangimento, porque se for constrangimento, você se arrepende diante de Deus, se for acusação, você se distancia de Deus. Então alguém precisa vir e dizer a você, não é bom que você faça isso, não é bom que você siga esse caminho, não é bom que você repita esse ato. E quem faz esse trabalho dentro de nós é o Espírito Santo, que é esse sogro de Moisés dentro da nossa alma nos alertando, não faça isso, não diga isso, não minta, não tome essa atitude, não siga por aí, isso fica ali na tua mente. Quando se torna uma acusação, você se afasta de Deus. Quando se torna constrangimento, você se quebranta diante de Deus. Em quarto lugar, um fator também de contrariedade na nossa vida é quando nós somos iludidos pelas motivações que parecem ser justas. Isso aqui é pesado. Ilusão pelas motivações que parecem ser justas. Muito próximo do caso de Moisés, onde a Bíblia diz que ele estava ali ajudando o povo, orientando o povo, estava ali atendendo as pessoas. Só que o sogro de Moisés viu, cara, você vai se arrebentar, você não pode fazer dessa forma. Você tem que separar outros líderes para estarem atuando em outras áreas e você atuar em algumas outras áreas macro. Você está supervisionando outras pessoas. Agora, se você
quem apita o futebol dos meninos na rua, se você é quem separa a briga de crianças na rua, se você é quem vai atender o casal quando briga, se você é quem vai ensinar as pessoas como deve fazer uma comida, se você é aquele que vai realizar um atendimento no gabinete, se você é aquele que faz tudo, você vai se arrebentar. Não é bom que você faça assim. Só que ninguém pode dizer que Moisés não tivesse ali uma justa motivação. Ele tinha uma justa motivação. E isso é enganoso, isso é problemático, porque às vezes alguém pode pensar assim, o pastor está falando só de coisas erradas, coisas que eu não devo fazer. Não, eu estou falando de coisas que aparentemente também são justas, mas que não são parte do centro da vontade de Deus para você. Eu posso fazer algo que aparentemente seja justo, seja correto, mas que não seja o que Deus quer para a minha vida. Vou estar perdendo tempo. Deus não me chamou, por exemplo, para, no seu reino, consolidar pilastras através da música. Deus não me chamou para isso. Embora, se for surpresa para você, talvez seja, quando eu era adolescente, eu dirigia um ponto de pregação da minha igreja, e ali no ponto de pregação você tem que fazer tudo, né? Então ali eu cantava, eu tocava violão, eu pregava, eu dirigia, eu fazia tudo. Mas não me deem violão para tocar, não, deixa ele quieto ali, é melhor assim. Mas a verdade é que eu não fui chamado para a área da música. Eu fiz durante um tempo lá, porque eu faço tudo ali no ponto de pregação. Mas eu não fui chamado para isso. Só que se você me vê aqui com uma pastinha, claro, com a letra da música, com as notas aqui, e arranhando aqui um violão, você vai falar, caramba, o pastor Bruno é fera mesmo, ele prega, toca e ainda canta. Não, eu estou aqui fazendo você perder o seu tempo, tocando mal um violão e cantando desafinadamente. Mas quem olhar vai pensar o seguinte, poxa, isso aí aparentemente está legal, pô, ele é um homem de Deus mesmo, ele canta, ele cruza, corre, cabeceia, faz gol e ainda comemora. Não, eu estou só perdendo meu tempo fazendo algo que Deus não me chamou para fazer. E Moisés estava fazendo coisas que não era para ele fazer, e alguém disse, não é bom que você faça isso. Então você precisa descobrir qual é o seu lugar. O que Deus quer que você faça nesse tempo. A gente às vezes perde muito tempo fazendo coisas que aparentemente são justas, mas que não são parte da vontade de Deus para a nossa vida. E a gente vai dormir tranquilão, em paz consigo mesmo, achando que está fazendo algo que Deus está se alegrando, e não está. Deus está ali lamentando que você está perdendo tempo fazendo algo que Ele não te chamou para fazer, e deixando, obviamente, de fazer e de se concentrar em algo que Ele te deu para fazer, você seria muito bom fazendo isso. Então, o que o sogro de Moisés queria que ele entendesse é o seguinte, amigo, você está desperdiçando tempo, você está desperdiçando potencial, você poderia ser uma bomba, sendo o grande gestor do povo, mas você está aqui tendo que resolver tudo, quando você poderia consolidar outros líderes e você supervisioná-los. Você não pode fazer tudo. Não é bom que você faça assim, mesmo que tenha aparentemente uma motivação justa. Então, entenda que você pode dormir bem. Eu sou um grande altruísta, eu sou uma pessoa que faz tudo, eu sou uma pessoa de bom coração, eu faço tudo. Você pode até dormir em paz com isso, mas você pode ter certeza, se você não estiver no centro da vontade de Deus para a sua vida, você está perdendo tempo, energia e potencial. Agora, eu não tenho competência para dizer aqui, para todos vocês que estão aqui ou que me assistem, qual é o plano específico de Deus para a sua vida. Eu não tenho competência para isso. Não me compete isso, eu não teria capacidade para dizer isso. E se você buscar em Deus, Ele te revela. E por fim, e não menos importante, existe o princípio do engano, de uma espiritualidade conveniente. De uma espiritualidade conveniente. Sabe o que é espiritualidade conveniente? É aquela que não permite o confronto da vontade de Deus com a nossa. É aquela que é a minha conveniência. E para isso eu cito o exemplo clássico de Pedro em Atos capítulo 10.
onde ele estava lá adorando, fogo descendo. E no meio do fogo que desce, Deus sempre traz uma palavra. No meio do fogo que desce, Deus sempre traz um ponto de contrariedade. No meio do fogo que desce, Deus sempre traz um confronto. Guarda isso. Se tem fogo, se tem poder de Deus, se tem labareda vinda do altar, se tem unção de Deus se manifestando na igreja, mas não tem confronto, é palha que está queimando. É conversa fiada. Conversa fiada. Porque o fogo de Deus, ele traz uma proposta de uma nova vida. E Pedro estava lá adorando. Aí veio a voz de Deus e falou: rapaz, está vendo esses animais aí que estão descendo nesse lençol? Mata e coma. E ele falou: não vou fazer isso, porque esses animais são impuros na nossa religião. E Deus falou: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. E quem conhece um pouquinho de Atos 10 sabe que Deus estava falando sobre a pregação aos gentios, aos não-judeus. A gente está falando sobre isso nas cartas de Paulo. Aos não-judeus, aqueles que não são judeus, que precisam também ouvir a palavra. Aí sabe o que aconteceu? Pedro foi até a casa de Cornélio, que era um não-judeu, pregou. A Bíblia diz que o fogo do Espírito desceu ali. Aí os anciãos da igreja pegaram Pedro, botaram Pedro na parede e falaram: que história é essa que nós soubemos? Que você andou pregando por um gentio, e mais, que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Hoje a gente ri de um negócio desse, né? Mas parece brincadeira. Como é que alguém pode questionar que o Espírito foi derramado? Que história é essa? Porque nós temos a patente aqui do Espírito Santo. Aí Pedro explicou o que aconteceu e os anciãos tiveram que concordar, porque a ação do Espírito, ela gera paz. E eles tiveram que dizer: olha, isso que você está fazendo é de Deus. Sabe o que Deus estava fazendo através da vida de Pedro? Estava confirmando as palavras de Jesus. E recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Para que isso acontecesse, os gentios, os não-judeus, também tinham que receber a palavra. E tudo começou quando o Espírito disse para Pedro: não é bom isso que você está fazendo. Não é bom você ficar tendo uma espiritualidade conveniente. Não é bom você ficar medindo a ação do meu espírito pela sua lógica religiosa. Que negócio é esse de você dizer para mim que esses animais são impuros? Não diga o que é impuro, aquilo que eu purifiquei. Essa é a sua espiritualidade conveniente. Quem foi que disse que ele não pode pregar isso que ele está pregando? Quem foi que disse que ela não pode dizer isso que ela está dizendo? Quem foi que disse que a minha igreja não tem que seguir essa direção? Quem foi que disse que a igreja tem que fazer a mesma coisa que fez há 30 anos atrás? Quem disse isso? Se não foi Deus, então não serve. Se não veio do altar de Deus, então não é coisa alguma. Se não é algo que brotou, que teve como origem a fonte de Deus, então não é algo relevante. É algo que a gente pode até ouvir por educação, entra por um ouvido e sai pelo outro. Quem disse que isso é impuro? Quem disse que tem que ser dessa forma? Quem disse que não pode ser assim? Não diga jamais que é impuro aquilo que eu purifiquei. Essa é a sua espiritualidade conveniente. Não é bom que você haja assim. Coloque-se de pé em nome de Jesus. A espiritualidade conveniente é aquela que molda a ação do Espírito ao nosso próprio gosto. Eu não gosto quando esse ministro de louvor canta essa música. Mas quem disse que a música é para você? Deus não reclamou da música. Eu não gosto quando a pastora ou o pastor fala sobre isso. Pega a Bíblia, vai lá naquele texto e rasga. Senhor, a minha Bíblia vai ter 65 livros, porque um livro não me satisfaz. Irmãos, não dá para ter espiritualidade conveniente. Não é bom que a gente haja assim. Rasga o teu coração para Deus e fala: Senhor, faz do teu jeito. Não é bom que você faça coisas que aparentemente são justas, mas que não fazem parte do centro da vontade de Deus para você. Diga para Ele: Senhor, é até bacaninha isso que eu tenho feito, mas não é o que o Senhor me chamou para fazer.
vamos, diga para Deus agora, nós vamos encerrar com a ceia. Fale para Ele: Senhor, eu quero que quando eu pecar, quando for um acidente o pecado na minha vida, eu quero me apresentar ao Senhor constrangido e não aceitar a acusação do diabo, porque não é bom que eu haja assim. Eu quero, Senhor, a partir de hoje não ser mais traído pelo meu coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Não seja mais traído pelos seus sentimentos. Não é bom que você haja assim. Não é bom. Para com esse negócio de falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. Para com esse negócio de ficar agindo mediante ao ímpeto do seu coração. Pare de ficar com seu semblante caído de biquinho quando alguém fala para você que você está fazendo algo que não deveria fazer. Entenda que Deus está levantando pessoas para que você seja melhor, para que você seja aperfeiçoado. Pastor, mas ninguém gosta de ouvir quando está errado. Mas a Bíblia diz que não obstante nós, na nossa conjuntura humana, não gostamos, feliz é aquele que ouve com satisfação que está errado. Feliz é aquele que ouve quando está errado. Sabe por quê? Porque é Deus dizendo: não é bom que você haja assim, porque eu quero aperfeiçoar você, eu quero fazer você um homem melhor, eu quero fazer você uma mulher melhor. Eu quero que você, desde a sua adolescência, seja um homem, seja uma pessoa de excelência na minha presença. Eu não quero que você, adolescente ou jovem, tenha tanta cabeçudice na vida, dando cabeçada nos muros, para só depois de uma certa idade aprender a lição. Você pode agora, desde a sua juventude, ser alguém tremendamente usado e usada nas mãos de Deus. Você não precisa errar para ser alguém que Deus vai usar. Você não precisa dar cabeçada na vida para vir aqui contar um belo testemunho de salvação. Eu não tenho testemunho de prostituição. Eu não tenho testemunho de que Deus me tirou do mundo das drogas. Eu não tenho testemunho de que eu estava nos bares da vida e Deus me tirou de lá. Eu agradeço a Deus por quem tem esse testemunho. Eu não tenho. E eu não preciso ter esse testemunho para dizer que muitas coisas na minha vida Deus sinalizou que não eram boas de serem feitas, e agora eu estou aqui continuando no caminho da santidade, porque eu ainda não cheguei à perfeição, mas dizendo que mesmo nas contrariedades Deus tem falado comigo que não é bom fazer algumas coisas, e as duras penas eu tenho dito: sim, Senhor, faça do teu jeito. Nós sabemos hoje quem foi Moisés. Nós sabemos hoje que Moisés foi um dos maiores líderes de toda a história. Mas alguém precisou dizer a ele: não é bom o que você faz. Vamos, prepare o seu coração para participar da ceia. Prepare o seu coração para encerrarmos esse culto. Toda a glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial. Nós estamos aqui em obediência à instituição do Teu Filho, que nos mandou celebrar as dádivas do pão e do cálice, trazendo na nossa memória Tua bendita paixão e morte, Tua poderosa ressurreição e ascensão, trazendo na nossa mente os inumeráveis benefícios pelos quais nós fomos agraciados pela entrega de Cristo. E nós pedimos que o Senhor consagre esse pão como símbolo do Teu corpo, e que o Senhor consagre este cálice, o conteúdo dele, como símbolo do Teu sangue, para alcançarmos a unidade da fé e crescermos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, o nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. A mesa do Senhor está posta, e é o Senhor, Ele mesmo, o Senhor ressurreto, que nos convida a encerrarmos esse culto com Ele na mesa. Você virá pelo corredor central, vai pegar o pão e o cálice e vai voltar pelas extremidades. E nós vamos terminar esse culto agora juntos. Perdão, vem adorando o Senhor, vem exaltando o nome dEle.